que é essa maneira? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A terceira maneira é você utilizar os modal verbs. Que raios que são modal verbs? Você deve estar se perguntando. Galera, os modal verbs são verbos diferenciados. Eu chamo esses verbos no método EA de verbos especiais. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você notar quais são esses verbos, quais são os modal verbs, onde a forma de você fazer perguntas vai ser um pouco diferente também. Galera, um exemplo de um modal verb é o will, que a gente usa para falar do futuro. Por exemplo, eu vou viajar, eu vou trabalhar. A gente sempre usa o will. Você quer expressar o futuro? Você vai ter que usar o will. É regra, will. Então, o will, ele é um exemplo de um modal verb. E quando você está utilizando um modal verb, olha só como você vai fazer uma pergunta. Se eu quero afirmar, eu vou dizer o seguinte, ó. I will, por exemplo, eu vou. I will travel next week. Eu vou viajar semana que vem. Olha só, se eu quero perguntar, agora se eu quero me perguntar, eu vou viajar semana que vem? Se eu quero fazer uma pergunta, é muito simples. O que você faz? Você vai inverter. Ao invés de dizer I will, você vai falar will I. Ou seja, você inverte a ordem. E aí vira uma pergunta. Will I travel next week? Ou se não, vamos supor que a frase aqui seja, ó, you will work tomorrow. You will, você vai work, trabalhar tomorrow, amanhã. É uma pergunta. É uma pergunta não, é uma afirmação. I'm sorry, eu tô afirmando. You will work tomorrow. Agora, se eu quero te perguntar, você vai trabalhar amanhã? Eu tô fazendo uma pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu falo will primeiro e depois o you. Will you work tomorrow? Você vai trabalhar amanhã? Então, galera, com os verbos modais, que são os verbos especiais, você também não vai usar o do e nem o does. Você vai inverter a ordem deles. Você vai deixar o verbo modal vir na frente. Então, ó, por exemplo, um outro verbo modal que a gente tem é o should, que a gente usa para recomendações. Por exemplo, você deveria parar de fumar. É uma recomendação que eu te dou. Então, ó, you should stop smoking. É um exemplo. Você deveria parar de fumar. Agora, se eu quero te perguntar isso, você deveria parar de fumar? É uma pergunta. Eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Então, eu vou colocar o should na frente. Should you stop smoking? Você deveria parar de fumar? Então, gente, nesse terceiro tipo aqui de verbo, você vai fazer o quê? Você não vai usar o do e nem o does, você simplesmente vai trocar a ordem dele também. Você vai deixar o verbo modal ir lá na frente, beleza? Então, ó, basicamente é essa forma que você utiliza pra você formar perguntas no idioma. Parece difícil às vezes quando é a primeira vez que você está olhando, mas se você vai lá, revisa, tenta criar um exemplo, vai lá e lê mais de uma vez, assiste mais de uma vez, isso vai clareando. Chega uma hora que simplesmente você consegue lembrar naturalmente das coisas. Chega uma hora que dá um shift na sua mente, dá uma mudança, uma mudança de chave, que basicamente o inglês se torna a mesma coisa que o português para você. You can speak English and then you change, você muda para o português almost at the same time. Tá vendo como você troca? Tem uma hora no seu aprendizado onde acontece essa mudança de chave. Mas para isso, você precisa praticar, você precisa ter método, você precisa ter comprometimento. Se você tiver o passo a passo correto e disciplina para seguir ele, em 12 meses ou até menos você consegue estar falando inglês. Você consegue poder ir para fora viajar, você consegue poder evoluir profissionalmente, igual aconteceu comigo e diversos dos alunos do método EA. Eu vi aqui o Wellington estava presente. O Wellington é um dos alunos do método que começou do zero mesmo. Em 6 meses ele já estava conseguindo participar de reuniões em inglês. Ele foi promovido de júnior para sênior devido ao domínio que ele ganhou do idioma. E eu tenho certeza que você também pode. É questão de método, de saber como fazer e do seu comprometimento também.